Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Meu nome é Caio Abujade e mais uma vez eu peço a licença para entrar na casa íntima de vocês para mais um momento de aprendizado. Lembrando que os vídeos novos saem todas as quartas e domingos e que estamos iniciando hoje um novo ciclo. Um ciclo que estuda o ambiente. Lembrando que o primeiro ciclo foi um ciclo introdutório, o segundo ciclo foi um estudo sobre o eu, sobre o autoconhecimento, sobre o autoamor, sobre o autocuidado, porque cuidando de nós mesmos, nos relacionamos de forma mais harmônica com o ambiente. E agora, neste terceiro ciclo, estudaremos o ambiente em si. Na realidade, nós temos o primeiro ciclo, que é introdutório, depois nós temos oficialmente o primeiro ciclo, que é o estudo do eu, e agora o segundo ciclo, que é o ciclo do estudo do ambiente. O ambiente, gente, é o local, é o nosso material pedagógico, tá? Então, trazendo aquele conceito de que a vida é uma escola, de que a vida é uma oportunidade de aprendizado, de evolução e de desenvolvimento, o ambiente que nos cerca é o nosso material pedagógico, né? Como se a gente fosse para uma escola e a nossa cartilha fosse o ambiente. É através do ambiente que recebemos todos os estímulos e a nossa relação com esses estímulos, a nossa relação com o ambiente é que nos dará o aprendizado. Temos inúmeras cartilhas de como nos relacionarmos com o ambiente. Temos as cartilhas religiosas, temos as cartilhas científicas, todos nossos estudos em sabedoria e em amor que nos fazem se relacionar com esse ambiente e ir ganhando as experiências que nos darão tudo que a gente precisa para continuar esse aprendizado. Então o ambiente ele é muito importante de ser estudado, né? Porque é através dele que nós aprenderemos e que nós cresceremos. Mas hoje nós vamos falar sobre o universo. Hoje nós vamos falar sobre a base de tudo. A base da criação de todos os ambientes. Esta casa infinita, que é o universo, que tem tantas moradas, que tem tantos planetas. Cada planeta era como se fosse uma residência. E a humanidade que habita naquele planeta é a humanidade que mora nessa residência, nessa morada, né? Mas no universo existem muitos seres, muita natureza, seres humanos de diferentes tipos e graus de desenvolvimento. E na Terra, nós ainda somos os nenês. Nós somos as crianças pequenininhas. Nós somos os recém-nascidos. A Terra é o berçário. É um berçário, tá? Como é que eu sei disso? Como é que a gente pode entender isso? Vamos lembrar do berçário na Terra? As crianças na Terra, elas têm características muito sensoriais, muito específicas. Elas ainda não desenvolveram todos os sentidos, todas as capacidades delas. Então, os sentidos do corpo dela enxergam uma frequência muito curtinha. Então, uma criança ainda não percebe o gosto das coisas, não consegue enxergar direito, não consegue ouvir direito. Isso vai se desenvolvendo ao longo da infância, né? Então, um bebê, por exemplo, às vezes não consegue nem perceber qual é a diferença dele e da mãe dele. Para ele acha, às vezes, no começo do desenvolvimento, que ele e a mãe dele são um só. Tamanha é a imaturidade sensorial que ele tem. Nós, seres humanos no planeta Terra, temos essa imaturidade sensorial. Basta a gente entender que o ser humano mais desenvolvido da Terra, que tem o sensório mais desenvolvido nesse planeta, ele vai conseguir perceber do universo inteiro somente 4%. Os outros 96%, os nossos sentidos não são capazes de entender, de receber essas informações. Então, se o universo inteiro, 100%, que é infinito, nós só conseguimos perceber 4% daquilo que nos cerca, significa que ainda somos bebês, que ainda não adquirimos essa capacidade perceptiva. Por quê? Porque ainda estamos iniciando o nosso desenvolvimento, tá? Ainda estamos iniciando o nosso desenvolvimento moral. A moralidade são aquelas leis, e agora a gente tem até um estudo da neurociência da moralidade que a gente chama de cognição moral, né? Então, o desenvolvimento dessa inteligência moral, dessa capacidade moral, ela é o que mais nos aproxima das leis universais. E nós somos ainda muito pequenininhos nisso.
basta ver os nossos comportamentos. Então, nós, nossa morada, nosso planeta, os seres humanos da Terra ainda são bebês perante o universo inteiro. Por isso que quando a gente vai tentar raciocinar sobre as criaturas que moram em outros planetas, que moram em outras moradas, a gente acaba tendo um pensamento super infantil. A gente acha que quando um alienígena aqui na Terra vai ter guerra e vai ter batalha, um vai enfrentar o outro para dominar. Isso é um pensamento de criança, que nem aquelas crianças que estão brincando de espadinha ou estão brincando de lutinha, tá? O adulto, ele não vai pensar desse jeito. Então, os seres que estão em outros planetas, que já enxergam mais de 4%, que já tem uma sensibilidade que enxergam 10%, 20%, 30%, e aí tem uma sensibilidade tão grande que conseguem atingir os outros planetas, conseguem estar em outros planetas, auxiliarem os planetas, eles têm uma moralidade que é 4, 5, 10, 20, 30 vezes, é uma moralidade que a gente às vezes não consegue nem entender. Então a relação com o universo deles é uma relação muito harmônica. E o trabalho deles é ajudar a harmonia dos outros locais. Dos locais ainda que são infantis, que são crianças como nós. Então se nós tivermos se nós entendermos a relação que temos com os alienígenas, porque eles já estão entre nós, eles já se relacionam conosco há muito tempo. E eles são como professores. E eles trabalham com a mente. Então eles emanam energias mentais, e essas energias mentais servem para harmonizar o planeta Terra, inibindo o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa insensatez, incitando a nossa humildade, a nossa capacidade de cooperação, de trabalho fraterno, o pensamento deles em equipe, eles juntam o planeta inteiro deles, eles entram em meditação em prol dos planetas menos desenvolvidos. Então tem planetas, por exemplo, que a população dele presta em nos ajudar, em meditação. Então eu estou gravando esse vídeo agora na quinta-feira e hoje eu recebi uma informação de que o mundo inteiro vai tentar fazer pela primeira vez uma meditação global em prol da Terra, onde mais de 1 bilhão de seres humanos vão, aqui no horário do Brasil, às 3 horas da tarde, entrarem em meditação, em confluência de meditação, para harmonizar a Terra. Pela primeira vez. Eu achei isso fantástico. Então, e olha só, a gente vai fazer isso justamente numa época de pandemia, de sofrimento. Era pra gente tentar fazer isso numa época de paz, de tranquilidade, mas o ser humano não consegue ver a importância disso, a não ser num momento de sofrimento. Então esses seres de outros planetas, eles já estão num grau de desenvolvimento muito maior que a gente, eles fazem isso para eles e eles fazem isso para a gente, isso é rotina da vida deles, né? Então, o universo, ele é muito grande, né? E ele é baseado em graduações, os seres vivos que permeiam esse universo, eles estão em graduações diferentes de moralidade. E nós, nessa graduação, ainda somos um bebê. O fluido do universo, o fluido base do universo, o fluido que cria, que tudo cria, eu gosto de chamar ele de fluido cósmico universal, né? Porque a ideia de fluido cósmico universal é essa ideia que está em todos os lugares. Para vocês entenderem como isso funciona, é que ele rege tudo. Ele é antes da matéria, ele é antes da energia, ele é antes do espírito, ele é antes da alma, ele é a base da criação de tudo. E Deus é um ser que está nele, ele faz parte de Deus. Então Deus utiliza dele como um sistema nervoso. É através dele que Deus sente a gente. Como esse fluido está em tudo, tudo que se condensa vai se condensando, a energia se condensa, é fluido cósmico. A matéria se condensa, é fluido cósmico. A vida se condensa, é fluido cósmico. Tudo isso se mistura através do fluido cósmico. Então isso está em tudo. E Deus sente a gente através disso. E se manifesta através disso. Então Deus rege como uma regência, como um grande regente, ele rege o universo inteiro através deste fluido. Então ele é como o sistema nervoso de Deus, tá? Então ele é a base de tudo, né? E ele é que vai dando a necessidade de cada ambiente. Então os seres que estão naquele ambiente precisam de determinado, então vai sendo criado coisas
que estão relacionados às frequências energéticas daquele ambiente, para que aqueles seres vivos recebam aquele aprendizado. Aí no outro é outro aprendizado. E cada morada tem as suas frequências e os seus aprendizados e os seus ambientes mais ou menos materiais, né? Então, todo esse universo precisa viver em harmonia. E este fluido, ele é a representação desta harmonia. Os seres que habitam esse universo, que são todos irmãos, são todos iguais, têm o mesmo valor, o trabalho deles é funcionar nessa harmonia. Todos são cidadãos desse universo, em graus diferentes de evolução e de crescimento, e eles são regidos por este fluido, e eles têm o trabalho de entrar cada vez mais em conexão, em harmonia com este fluido. Os seres que são um pouco abaixo da nossa capacidade moral, abaixo da nossa capacidade de desenvolvimento, eles ainda não adquiriram tanto livre-arbítrio. Então, eles são regidos por esse fluido, eles são regidos por Deus, mas eles não têm muita opção, né? Eles seguem a onda, né? Que são os seres que na Terra são representados pelos minerais, pelos vegetais e pelos animais, né? Então você vê como eles funcionam harmônico. E existem seres que já ganharam essa capacidade de individualidade. Eles já ganharam uma individualidade que é capaz de intervir neste ambiente. Então o ser humano acabou de começar a ganhar essa capacidade. A gente chama isso de livre-arbítrio. É a oportunidade, é esse córtex pré-frontal que a gente tem, que nos dá a oportunidade de influenciar nesse ambiente, tá? Então, o ambiente influencia na gente através de todos os estímulos, que são condensações daquele fluido cósmico, e eles chegam de diferentes formas e a gente retribui isso. E essa relação que hoje, nossa com o ambiente, com o universo, ela é desarmônica, porque a gente quer colocar muito a nossa vontade, o nosso jeito, a gente quer fazer aquilo que é bom para nós, e aquilo que é bom para nós não é bom para o universo, porque o que é bom para o universo é aquilo que é bom para o universo, é aquilo que é bom para todos, né? O Kant tem muito esse pensamento. Então, você vai ser bom quando os seus pensamentos forem bons para todos. Você vai ser mal quando o seu pensamento for bom só para você, tá? Então, isso é que é importante da gente entender. Então, o universo, ele tem leis, ele tem regras. Essas regras são regidas, e quanto mais esses personagens de livre-arbítrio entrem em harmonia com essas leis, melhor a gente se sente. Mais em paz a gente se sente. Então, o ser humano da Terra, ele ainda não entrou muito em harmonia. O nosso livre-arbítrio ainda não entrou em harmonia, e esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é se desenvolver a ponto de entrar em harmonia. Então, as leis morais, como eu falei para vocês, é aquilo que a gente tem mais próximo das leis universais que nós estamos tentando aprender. Nós estamos tentando aprender através das ciências, que estudando a natureza, a gente estuda essas leis, porque se a natureza funciona em harmonia com o universo, a gente entendendo as leis da natureza, a gente entende essas leis. E quando a gente vai conhecendo a ciência e como ela funciona e como ela se harmoniza, a gente compara com as leis morais e a gente vê que essas leis, elas se confluem. Então, o ser humano, ele está vivendo uma dificuldade muito grande de entender a sua liberdade. Ele acha que ser livre é fazer as coisas do jeito dele, e essa liberdade não é liberdade. Isso é se afastar dessas leis. Então ele se isola, ele se aprisiona. Isso é uma prisão. Quando ele se solta dessa prisão, aí as leis morais tentam colocar ele a fazer as coisas do jeito que as leis morais, que são as leis que regem o universo, funcionam. Então aí ele se sente preso. Mas essa não é uma prisão, essa é a liberdade. Porque ele ainda não entende como é que faz para entrar nessa harmonia. Mas com o tempo e com o desenvolvimento, nós vamos conseguindo nos harmonizarmos com o universo e nos sentirmos livres, né? É aquilo que Paulo dizia, eu e Jesus, eu e Deus, né? Somos um só, né? Porque ele chegou nesse grau de maturidade moral onde ele se harmoniza com o ambiente. Então, gostaria que vocês refletissem sobre o universo, sobre essas leis, sobre essas regras, sobre as leis morais, para que a gente possa dar seguimento no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.